Olá, tudo bem? Então vamos resolver a questão 149 da prova de 2021 de matemática do Enem. Essa questão, ela trata de grandezas diretamente proporcionais e análise dimensional. Análise dimensional é análise de unidades. Qual a unidade de determinada grandeza? A relação de Newton-Laplace estabelece que o modo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som, em metro por segundo, no fluido, e a sua densidade, em quilograma por metro cúbico, com uma constante de proporcionalidade adimensional. Nessa relação, a unidade de medida adequada para o modo volumétrico é? Então, temos 5 opções aqui para ver qual que é a unidade desse modo volumétrico. Antes da gente resolver, não desliga o vídeo não, para você aprender de um jeito fácil, rapidinho, alguns conceitos importantes aqui sobre grandezas diretamente proporcionais, tá? Vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais. Sejam as grandezas representadas pelas variáveis x e y. Se, por exemplo, x dobrar e y dobrar, ou x cair pela terça parte e y cair também pela terça parte, dizemos que x é diretamente proporcional a y. Podemos dizer também que quando duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, se somente se x é um K1 vezes y, ou y é um K2 vezes x. Esse K é um número fixo, tá? Então, olha aqui, guarde isso aqui, hein? Se uma dobrar e a outra dobrar, ou uma cair pela terça parte, poderia ser quarta parte também, né? Ou triplicar, e você tem essa fórmula aqui, ó, uma dessas duas, ou as duas, tá? Mostra que as grandezas x e y abaixo são diretamente proporcionais. Encontre o número k e escreva y igual a kx. Qual a unidade do k? Será, dá uma olhada aqui, rapidinho aqui. Será que o y sempre é um número, mesmo número vezes o x? Olha lá. Sempre é, não é? O y é sempre o mesmo número vezes o x, né? No caso aqui, y é igual a quanto? Qual o número que você tem que multiplicar o x para dar o y? 2, né? Professor, então é diretamente proporcional, né? Sim. Qual a unidade do k? Nesse caso, né? O y é metros. Então você põe aqui do lado esquerdo metros. O x é segundos. Então, aqui você põe segundos. Então, o K tem que ser uma unidade que depois de operado aqui, dá metros. Então, você vai ter que pôr um segundo aqui no denominador, certo? Você vai ter que pôr um metro aqui, ó. Então, essa é a unidade do seu K, ó. Esse é seu K. A unidade dele. Metro por segundo. Então, podemos escrever y igual a 2x. Logo, x e y são diretamente proporcionais. Temos que k é 2. Observe que y é dado em metros e x em segundos. Então, metros é igual a k vezes segundos. Então, a unidade de k é metros por segundo. Agora, vamos aprender isso também, porque talvez não está nessa questão aqui, mas cai muito no Enem. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas representadas pelas variáveis x e y são inversamente proporcionais quando x e y é sempre o mesmo número, ou seja, x y igual a k. Se, por exemplo, a grandeza x dobrar, teremos que y será dividido por 2, porque sempre tem que dar o mesmo número, para termos sempre a constante k. Quando duas grandezas x e y são inversamente proporcionais, podemos dizer que x é diretamente proporcional ao inverso, que y é diretamente proporcional ao inverso de x. Isto é, y é igual a k vezes 1 sobre x. Então, quando é inversamente proporcional, aqui, ó, xy é sempre o mesmo número. Xy é k.
Se x dobrar, y será dividido por 2. E você tem essa fórmula aqui também. Tá? Mostre que as grandezas x e y abaixo são inversamente proporcionais. Encontre o número k e escreva xy igual a k. Diretamente, inversamente proporcional, o produto sempre tem que dar o mesmo. Vamos acompanhar aqui? Vamos acompanhar aqui o produto? Olha aqui, 40, 40, 40, 40. Então, você tem xy igual a 40 para todos x e y. Então, é inversamente proporcional. Qual a unidade do K? Ó, o x é segundos. O y é metro por segundos. Então, você pode cancelar o segundo com o segundo. O K vai ser dado em metros. Não é complicado, né? Podemos escrever xy igual a 40. Logo, x e y são inversamente proporcionais. Temos k igual a 40. Observe que x é dado em segundos e y em metros por segundo. Segundo vezes metro por segundo dá metros, né? Que é a unidade do k. Tá? Agora, vamos ver aqui outros tipos de situações que envolvem grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá? Vamos considerar as situações abaixo e vamos escrever uma igualdade entre as grandezas dadas. Uma grandeza x, presta atenção, é proporcional à grandeza y e à grandeza z. Agora eu tenho mais grandezas, não só duas, tenho 3. Como que eu vou escrever isso? Eu vou escrever assim, ó, x, né? Nós vamos escrever assim, x, ela é proporcional a y e a z, então você vai pôr um k vezes x vezes o z. Observe, se o x dobrar sozinho, mantendo tudo constante, aqui, desculpa, aqui é y, perdão, k vezes y vezes z. Então, se o y dobrar, o x dobra. Se o z triplicar, o x triplica. Tá? Uma grandeza x é proporcional à grandeza y e inversamente proporcional à grandeza z. Como que a gente vai escrever isso? Nós vamos escrever assim, x é proporcional à grandeza y e inverso é proporcional à grandeza z. Então, você põe o k aqui. Então, voltando à questão, a relação de Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som. Então, o módulo volumétrico é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som. A unidade aqui é metro por segundo. Então, como é diretamente proporcional, é 1K vezes metro por segundo ao quadrado. E também a sua densidade. A densidade é quilograma por metro cúbico. Então, é quilogramas por metro cúbico. E nós vamos querer saber a unidade do módulo volumétrico. Tá? Então, vamos lá. Unidade do módulo volumétrico é 1K vezes metro por segundo, dividido por metro por segundo ao quadrado, vezes quilograma por metro cúbico. Esse K está escrito aqui, adimensional. O que é isto? Sem unidade. Tá? É um número limpo, puro. Tá? Sem dimensão. Então, aqui nós vamos fazer algumas simplificações. Você está vendo esse metro quadrado aqui? Ele pode ser simplificado com esse metro cúbico aqui, ó. Então, metro quadrado não é metro quadrado assim, e metro cúbico não é assim, né? Você pode dividir tudo por metro quadrado, então fica 1 sobre m sobre m, tá? Né? Simplificando. Então, continuando aqui, fazendo essa simplificação, ficou quilo por segundo ao quadrado, né, por metro. Tá bom? Agora, nós vamos fazer só uma transformação aqui, ó, para ficar de acordo com a resposta. Esse metro
ele está dividindo, ele vai subir e vai ganhar o expoente negativo. Mesma coisa para o segundo ao quadrado. Então, a unidade do módulo volumétrico é quilo, metro a menos 1, segundo a menos 2, tá? Está na letra B, tá? Então, se você gostou do vídeo, dê um like e também inscreva-se no nosso canal, tá? Te espero na próxima. Bons estudos!